Olá, Mackenzistas, sejam todos e todas muito bem-vindos à quarta semana internacional do Mackenzie, um evento pensado para você que sonha em desbravar o mundo, mas de uma forma estruturada. Afinal de contas, a gente tem inúmeras iniciativas aqui na COI, que são os programas que oferecemos no escritório internacional. Então, já convidamos vocês a acessarem o site coi.mackenzie, ali no site do Mackenzie, procurar o International Affairs COI, que tem todas as informações dos programas que nós oferecemos, seja programas no Brasil, como por exemplo, hoje a gente vai ter uma palestra mais duas palestras informativas, que é o Ambassadors, que é um programa bem legal, principalmente para praticar o idioma, o inglês, receber estudantes internacionais. Temos programas também que não são dos mais tradicionais, como, por exemplo, o Fluxo Contínuo, que vamos ter uma palestra. Na verdade, vai ser um bate-papo bem descontraído com as duas próximas sessões vão ser bate-papo descontraído com maquinzistas que já foram ou que estão retornando desse programa ou que estão participando aqui como ambassadors. Então, antes de eu passar a fala ao professor Edson Canella, da ETS, vai falar um pouquinho desse exame que é tão conhecido mundialmente e, né, requisitado não só na parte acadêmica, mas também profissional. Eu vou passar alguns recados para que você possa ter uma melhor experiência, não só durante essa sessão, mas nas próximas que ainda virão. Bem, essa sessão está sendo gravada e você vai poder ter acesso à gravação através do nosso canal no YouTube, coi.mackenzie, no International Affairs. Então, fica aí a dica, de repente, se quiser perdeu alguma palestra, algum bate-papo da Semana Internacional que você não pôde comparecer ao vivo, você poderá acessar essas gravações, essas lives, essas gravações, e vamos publicar as publicações a partir da próxima semana. Convidamos também a cada um de vocês que ainda não segue nossas redes sociais, em especial o Instagram, coi.mackenzie. Constantemente estamos postando informações sobre os programas que oferecemos, dicas interculturais, né, palestras informativas, e no futuro bem próximo também já começamos a estreitar aqui o relacionamento com o professor Edson, através dos nossos colegas, o Davi e o Rafael lá do Education USA, e também, com certeza, vamos pensar em novas iniciativas para esse segundo semestre. O que mais? Durante a palestra, eu vou estar à disposição caso vocês tenham alguma intercorrência com a questão do Zoom. Vou também colocar ali no chat o link do formulário de participação, que valerá um certificado, que será emitido, não é emitido automaticamente, mas a partir da semana que vem, vocês vão receber por e-mail. Que mais? E convidamos que vocês participem, encaminhando perguntas, dúvidas, curiosidades sobre o teste, se já participaram de algum mock alguma vez, como que vocês saíram ou não. E preferencialmente as perguntas sejam endereçadas através do Q&A, que é o Question and Answers. Mas vou deixar o chat aberto para que vocês possam ali encaminhar as suas contribuições durante o bate-papo. Professor Edson, seja muito bem-vindo, sou muito feliz de recebê-lo. É com você. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão online para escutar a minha fala, né? Quando a gente fala de TOEFL, TOEFL IBT, nós estamos falando inclusive do sonho de estudar fora, né? Quando eu era muito mais jovem, isso tem muito tempo, eu sonhava em estudar fora e não dava, porque as condições eram outras, tudo era outro, e hoje eu mando pessoas estudar fora, e acho que a minha frustração de não ter estudado fora, né, me fez aprender inglês aqui no Brasil mesmo, num nível que eu possa trabalhar, inclusive para a ITS, né, que é o maior centro aplicador de teste, e eu descontei essa frustração na minha filha. Ela fez todos os intercâmbios que vocês imaginarem e hoje mora na Alemanha. Então, eu realmente acredito numa educação internacionalizada, nessa interculturalidade espetacular que nós adquirimos quando nós vamos estudar fora. Isso é vital para qualquer profissional hoje dentro de qualquer área. Essa expressão, o mundo é uma aldeia global, nunca foi tão forte
com todo esse advento da internet, com toda essa proximidade da internet. A gente tem que aproveitar a internet para coisas boas, porque a internet também é um poço de mal-entendidos, um poço de problemas, mas se nós soubermos usá-la de uma forma producente, é só vantagens, tá? Bem, vamos lá, como o professor Flávio disse, eu sou Edson Canella, trabalho há muito tempo na educação, 37 anos, eu acho, já perdi um pouco a conta. Trabalho numa faculdade também muito conceituada aqui em São Paulo e também para a ETS, né, lá em Princeton, nos Estados Unidos. Eu vou falar para vocês hoje sobre o TOEFL, que é o carro-chefe para qualquer ah, exame, para qualquer programa de intercâmbio que vocês queiram fazer, né? A maioria das universidades pedem o TOEFL, né? O TOEFL é aceito em 13 mil instituições, é muita coisa. Se a instituição que você vai não aceita o TOEFL, então tem algum problema, né? Porque se 13 mil aceita, entre elas todas as Ivy Leagues, a Harvard, Yale, Princeton, todas aceitam o TOEFL. E nós vamos falar hoje rapidamente, temos uma hora, mas eu não vou usar toda essa uma hora, eu gostaria que vocês mandassem perguntas para o professor Flávio. E Flávio, veja o melhor momento para você me interromper, mas interrompa. Eu prefiro ser interrompido do que as perguntas ficarem sem responder. Porque, afinal de contas, uma pergunta é geralmente a pergunta que vários outros queriam fazer, né? Vamos brincar hoje. Pode deixar. Geralmente a gente deixa para o final, tá? Mas caso você prefira, a gente. Essa abertura para você, quando eu explicar alguma das sessões e terminar, Flávio, tem alguma pergunta? Porque o problema é, de repente, alguém que fez uma pergunta tem algum imprevisto e essa pessoa tem que sair antes e ele acaba, se nós deixarmos para o final, ele acaba, de repente, não ouvindo a resposta da pergunta que ele fez. Porque imprevistos acontecem. Você viu, eu Combinado. sei que três computadores aqui na instituição, todos perfeitos, mas o plano C, que era o meu laptop, que eu trouxe na minha casa, foi o que funcionou. Então, a gente não pode mais contar que não vai ter algum imprevisto. Bem, começando então, vamos falar sobre what is the TOEFL IBT test, test formats and features, test prep. Nós temos muitos materiais para test preparation and registration e scores também, tá? Bem, não cabe muito falar sobre o que é o TOEFL, mas grosso modo, o TOEFL é o maior teste de proficiência em língua inglesa para fins acadêmicos. O TOEFL tem fins acadêmicos, né, do planeta. Ele é administrado pela ETS e você pode fazer o teste em Authorized Test Centers ou então na sua casa. Edson, qual que você acha melhor? Eu prefiro ainda que vocês vão ao test center, porque se dá algum problema com a internet sua na casa, o teste é terminated. E você vai ter que pedir outra possibilidade, vai ter que visualizar qual foi o tipo de problema, e isso pode demorar um pouquinho. Agora, se sua internet é top e você tem certeza que você não vai ter nenhum problema, ok, faça na sua casa. Outra coisa que eu falo também para os alunos é, você olhou para o lado quando eu estou fazendo, ou você olhou assim de algum lado, eles cancelam o seu teste na hora. Você tem que se concentrar no computador, tá? Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas é só um esquenta do que está para vir. O TOEFL também é usado para fins de imigração, tá? Procura de trabalho, quando te pedem um teste de proficiência, via de regra, ele é o TOEFL. Por que escolhê-lo? Justamente por tudo isso que eu falei, essa aceitabilidade que ele tem ao redor do planeta, tá? Aqui nós temos um mapa rápido para te dizer que o TOEFL é aceito nas Américas, né? O TOEFL é aceito em toda a Europa, também em Oceania. Todos os continentes, vamos assim por dizer, os 5 continentes. 13 mil instituições aceitam o TOEFL, 160 países. Então, é muita coisa, né? Quais são os formatos de testes que nós temos? Temos três possibilidades, para o Brasil, somente duas, tá?
Você pode ir num test center, que tem cerca de 60 administrações por ano, né? E você não precisa de equipamento nenhum. Lá você leva o seu documento, né? O seu voucher do TOEFL, né? O seu TOEFL ticket, e todo o resto é feito no test center. Você vai ter um live proctor, que vai estar lá em pessoa te monitorando o tempo todo e te ajudando, né? Você vai ter folhas de papel para escrever, qualquer problema você só vai levantar a mão e a pessoa que está lá para controlar o seu teste vai estar à sua disposição. Eu fui administrador de um test center, né? Eu dirigi um test center por 12 anos, com 56 assentos. E essa é uma experiência que eu tenho. E eu gosto muito do teste sendo aplicado num test center. O Home Edition, vocês vão poder fazer 24/7, né? 4 dias por semana. Ele tem a comodidade de você fazer o teste no seu espaço, né? Você vai usar o seu próprio equipamento e o seu próprio acesso à internet, né? Você vai ter um live proctor, só que ele vai estar remoto. E além do Live Proctor, né, você vai ter inteligência artificial. Então, através dessa câmera ah, que vocês estão me vendo, se eu estivesse fazendo o TOEFL IBT remoto, ela consegue detectar desvio de olhar, ela consegue detectar muitas coisas. Então, a inteligência artificial vai detectar se você está olhando para um lado, para o outro, ou mesmo se você não virar o seu pescoço, ela vai detectar toda a movimentação dos seus olhos, tá? Para quem usa os GPT, sabe que a inteligência artificial, ela impressiona e ela faz o papel para o qual, ou ao qual ela foi designada de uma forma, assim, quase com perfeição, tá? Outra coisa também que a gente fala do Home Edition é que todo o teste vai ser videotaped, gravado. Porque se deu algum problema, vai voltar nessa gravação do teste para saber qual foi o problema e de quem é a culpa, né? As outras são administrações em papel, que acontecem em lugares esporádicos, onde não tem internet, mas esse não é o caso do Brasil. Essa não acontece no Brasil. Eu deixo só para saber que nós contemplamos a todos. O formato do teste é o seguinte: você chegou, né? Já vou dar também uma dica para você de quando você vai ao test center. Já leva uma garrafinha d'água, já vai com o seu café da manhã tomado, né? Ou o seu almoço, porque hoje nós temos 2 sessões do TOEFL. É possível, o teste diminuiu muito, né? O total time para o teste hoje é less than 2 hours. No passado chegava perto de 4 horas, tá? E você vai fazer um teste de voz, você vai tirar uma foto, você vai ter o seu documento checado e você vai assinar o confidentiality statement, que é um statement que diz que você está de acordo com a prova, que você está de acordo com as diretrizes ali aplicadas. Depois disso, vai ser designado um computador que a gente chama de um workstation. Você vai para lá com um fone que realmente engloba, tá? Ele engole os seus ouvidos, ele minimiza muito, tá? Os barulhos externos. É bem diferente desse fone que eu estou usando, que permite vocês ouvirem barulhos externos. E ali você vai fazer sua prova tranquilamente durante das 2 horas, sem contato humano para fazer o teste, somente com o proctor vendo você, somente com ele estando lá para te ajudar. A primeira sessão, pessoal, vai ser o reading, na sequência vem o listening. Antes, entre o listening e o speaking, nós tínhamos um break time de 10 minutes. Hoje vocês não têm mais esse break time. Na sequência vem o speaking e depois o writing, que também diminuiu consideravelmente, de 50 minutos passou para 29 minutos. Isso, esse menor tempo de prova só é possível realmente porque encurtou, tá? As sessões foram encurtadas. O que não significa que o teste ficou mais difícil ou mais fácil. O teste continua com o mesmo padrão. Bem, na primeira sessão, tá? Que é a sessão do reading, vocês vão ter 2 textos para lerem, tá? Eles têm
aproximadamente 700 palavras cada e 10 questões cada. Tudo que for perguntado para você está no texto, tá? Está no texto. E esses tópicos, eles podem variar, mas todos eles estão relacionados com o mundo acadêmico, né? Podem falar para vocês das baleias, podem falar da época Cenozoica, da época Jurássica, mas numa perspectiva, tá, acadêmica. Tem um glossário para algumas palavras que não são de uso comum, ou palavras cunhadas como palavras difíceis. Para nós não adianta muito, pessoal, porque as palavras consideradas bastante difíceis, elas geralmente vêm de cunho latino ou de cunho grego. Isso para nós é altamente detectável. Tudo bem, nós temos os falsos cognatos, tá? Tem um glossário lá, é melhor ir ver o que significa. Mas nós temos vantagens, ou estamos numa posição de vantagem, em relação a todas as palavras de cunho latino e cunho grego. Por quê? Porque a nossa língua é uma neolatina. Agora, um oriental, um coreano, um chinês, ah, um japonês, cuja matriz de escrita é completamente diferente, ah, esse glossário vai ajudar muito mesmo, tá? Não são muitas palavras, mas tem para vocês saberem. Terminou a parte do reading, tá? Automaticamente você já vai para a parte do listening, e o listening eu aconselho vocês a take note, tá? Anotem. Edson, como eu posso fazer para anotar? Eu tenho essa possibilidade em casa? Sim, você tem. Em casa, você vai ter uma lousa branca para você poder, e um erasable, um marcador de texto, né? Que apague com papel higiênico ou com papel toalha ou mesmo com uma flanelinha, para você fazer suas anotações. Edson, então eu vou ter que comprar uma lousa branca para isso? Não necessariamente, tá? Você também pode pegar um desses sacos plásticos que a gente usa para colocar documentos, colocar uma folha de papel sulfite dentro e escrever em cima do plástico e ir apagando. Ah, eu posso fazer isso? Sim, pode. Mas tudo isso vai ser altamente monitorado pelo próprio. Ele vai querer ver o papel, ele vai querer que você mostre muito na câmera o papel para ver se não tem nenhuma anotação. Ele vai pedir para ver toda a sala, todo o seu entorno. A sala não pode ter quadros, não podem ter objetos pendurados, nada que dê alguma dica. Então, assim, você pode usar, desde que você obedeça à risca, estritamente, tudo que for pedido. Já no Test Center, você vai receber 3 folhas quando começar o seu teste. Geralmente essas folhas são coloridas para não correr o risco de você levar nenhuma anotação e colocar lá no meio, né? A questão de segurança é bastante rígida, tá? Por isso que eu sempre enfatizo, vai fazer o teste em casa, você optou pela Home Edition, tenha em mente que você não vai conseguir tire. E se você for com a ideia de que você vai fraudar, de que você vai colar ou alguma coisa parecida, deixe ela antes de começar o teste. Porque se isso for detectado, e não precisa muito para isso ser detectado, é uma pessoa te olhando e inteligência artificial ainda por cima, automaticamente o seu teste é cancelado e, vamos lá, 240 dólares é bastante coisa. Com o nosso câmbio, é bastante coisa. Terminou o reading, você vai automaticamente para listening, e eu estava falando do take note. Quando eu falo de take note, ao ouvir a piece of listening, peguem datas, nomes, se é masculino, feminino, se é o professor, se é o diretor, se é o atendente, pegue todo tipo de informação que você acha que ela possa ser relevante. Você não consegue anotar tudo. Primeiro, porque você não é um estenógrafo, né? Mas você consegue anotar as informações importantes. Se você fizer um preparatório para o TOEFL, ou se você usar um material para preparar-se para o TOEFL que nós temos no site, você vai perceber com certeza que é uma questão de técnica.
A gente espera que você tenha o inglês de intermediário para cima, né? Nível B2, e com a técnica você consegue pontuar de uma forma muito precisa no teste. O que o listening vai fazer? Ele vai medir a sua capacidade auditiva para uma compreensão básica. Quando você está conversando com as pessoas de uma forma tranquila, sem grandes compromissos, ele também vai fazer perguntas que têm um certo grau de atitude na resposta. Como assim, Edson? Aquele tipo de coisa. Do you think that living on campus is better? Aí você, I think, I think that. Essa sua indecisão pode gerar, de repente, uma pergunta. Quando ele responde que morar no campus é melhor, ele tem certeza? Então, olha só, essa hesitação na conversa, esse grau de assertividade, tá? Também vai ser avaliado dentro do listening. E por último, você também escuta, principalmente no ambiente acadêmico, para conectar e sintetizar informação, né? Você consegue fazer as conexões com o que você escutou de um professor, você consegue resumir isso, você consegue devolver isso de uma forma para fazer perguntas e tudo mais. Essas são os três motivos para nós ouvirmos dentro de um ambiente acadêmico. E qual é a estrutura que isso é apresentado para vocês dentro do TOEFL IBT? Através de 3 lectures, né, com alguma classroom discussion e 2 conversations entre duas pessoas. Você pode falar sobre um colega, sobre um teatro que vai ter, e daí vocês dois começam a conversar e vai vir as perguntas em cima disso. Você pedindo informações para uma bibliotecária ou para um guarda. É um ambiente acadêmico mesmo, tá? E geralmente, ah, entre essas duas pessoas, uma vai falar mais, tá? Uma você percebe que é a porção ativa dentro do listening. Então, prestando atenção, anotando, usando palavras-chave. Eu, inclusive, aconselho todo mundo a pegar a folha de sulfite e dobrá-la no meio, para você não ficar com espaço muito grande para anotar, porque é óbvio, a gente fica tenso, a gente fica nervoso. Eu lido com TOEFL há mais de 15 anos e, ainda assim, se eu tiver que fazer a prova de novo, eu vou ficar tenso. É normal, né? Então, quando você dobra essa folha de sulfite, por exemplo, você recebeu uma folha, né? Aí você pega e dobra ela ao meio assim, você limita o espaço para escrever. Aí depois você vira a outra parte, você vai ter mais espaço para escrever, sempre delimitando, porque na hora que você tiver que olhar para responder, você não se perde nessa procura. São truques que ajudam bastante. Por quê? Porque o teste é timed, né? O teste é totalmente cronometrado. E se você demorar muito, vão embora as questões e você fica sem respondê-las, tá? Depois disso, você vem para a speaking section, né, que é a minha favorita. Eu acho ela muito rápida, muito dinâmica, gostosa de se Professor, fazer, com né? licença, desculpe Oi. interromper. Aproveitando a sua sugestão de já endereçar algumas perguntas Claro, durante a por favor. fala, recebemos uma pergunta é, mencionando se acha que vale mais a pena estudar a matéria do TOEFL ou apenas a prática do inglês em conversas ou no dia a dia já é o suficiente. Tá. Eu acho essa pergunta bastante interessante, porque ela faz parte de um roteiro de perguntas e ela sempre está. Não existe matéria para o TOEFL, tá? Não existe matéria para o TOEFL. Quando você for fazer uma preparatória para o curso, o que eles vão te ensinar são os macetes para você responder as perguntas. Como você lidar com a questão de tempo, como você começar uma pergunta. Por exemplo, eu vou até dar uma dica aqui no speaking para vocês. Então, não existe uma matéria. O que se pede é que você tenha um nível intermediário mínimo, né? Para que você não pontue muito baixo, porque existe uma pontuação mínima para você ser aceito nas universidades. As universidades começam a aceitá-lo a
partir dos 70, vamos assim por dizer. Tem universidades que vão te aceitar com 50, mas vai vir ali uma condição de que você estude inglês por 6 meses antes de começar a frequentar a universidade, que você faça um intensivão de inglês lá por 6 meses. Tecnicamente, em 6 meses, você vai melhorar o inglês de um nível a um nível de proficiência enorme, mas você não vai sair para estudar 6 meses de inglês. Se você vai fazer um acordo bilateral, por exemplo, você estuda aí no Mackenzie, você vai para a faculdade para fazer 6 meses, 6 meses é tudo que você tem para fazer outras matérias, convalidar essas matérias e tudo mais. Então, para fazer uma resposta longa, um pouquinho mais curta, eu diria o seguinte: vá fazer a prova conhecendo a prova. Porque a matéria você não vai ter acesso. O que vai cair, você não vai ter acesso. Vá fazer a prova conhecendo a parte do reading e como você responde, a parte do listening e como você responde, como você pode take notes na parte do listening, a parte do speaking e como você pode iniciar uma resposta no speaking, seja ela a resposta de 45 segundos, seja ela a resposta de 60 segundos, que eu vou falar já já para vocês. Vá para o writing sabendo o que você tem que expressar no writing. Porque o conteúdo você não tem acesso. Ali eu quero saber como você, aluno, vai se comportar dentro de uma sala onde as disciplinas, o environment, o ambiente é tudo em inglês, tá? Pegou um preparatório para o TOEFL, ele não vai te ensinar ah, inglês. Ele vai te ensinar como responder o teste. E para fechar esse assunto, olha só, imagine você indo fazer o Enem sem saber o que é a prova. Todos nós falamos português fluentemente, outras línguas também, até que fluentemente, mas pouquíssimas pessoas tiram 1.000 na redação do Enem. E as que chegam perto disso é porque elas se prepararam para a prova, mas conheceram a prova. No TOEFL é a mesma coisa. No TOEFL vocês precisam conhecer a mecânica da prova. Então, não estude para a matéria, se prepare para o teste em si e toda a mecânica, toda a estruturação do teste. Mais alguma pergunta, Flávio? Tem uma pergunta falando exatamente sobre isso, se existem perguntas específicas sobre padrão de speaking. Então, tem alguma técnica que você, né, sugere, ou tem Claro, claro. algum formato que eles podem se preparar melhor para ter um bom desempenho no speaking? Claro, claro. Eu acho que dá para ajudar um pouquinho, sim, Flávio. Primeira coisa, pessoal, speaking é o bicho-papão não só do brasileiro, mas de grande parte do planeta. Ah, eu tenho vergonha de falar. Então, escolha outra coisa. Se você tem vergonha de falar, então não vá falar inglês, pelo amor de Deus, aprenda Libras. Simples assim. Não dá para falar se você tem vergonha. Então, a primeira coisa, eu quero ir estudar fora. Então, eu vou falar e pronto. Mas eu falo errado. Desculpa a palavra. Dane-se que você fala errado. Fale. Fale, porque o que se quer saber é o quanto você se faz entender. E isso eu pego muito com os alunos. Eu não dou preparatórios para o TOEFL hoje, eu trabalho para a ETS, mas eu já não dou mais preparatórios. Eu coordeno alguns cursos preparatórios para o TOEFL e eu falo, vocês têm que se soltarem. Mas eu sou muito tímido, professor. Ok, o TOEFL não avalia timidez. O TOEFL não avalia se você fica com vergonha. O TOEFL avalia o que você produz. Vamos lá. Primeira coisa, perdeu o medo de falar. Segunda coisa, o meu sotaque é horrível. Não, nenhum sotaque é horrível. Hoje, inglês, a gente nem fala mais inglês britânico, inglês americano. Tudo bem, inglês britânico é bonito pra caramba, né? Inglês australiano, inglês neozelandês, inglês indiano. Não existe mais isso. Hoje é English for International Communication. Olha só, eu tenho o meu sotaque, que é 100% brasileiro, graças a Deus, e eu trabalho no TOEFL. Então, assim, eu preciso falar de uma forma clara, com uma pronúncia clara. Mas entre falar speaking section ou então speaking section, eu vou entender do mesmo jeito. Entre eu falar, oh yes, I did, I went there last night, e oh yes, I did, I went there last night. Eu vou entender do mesmo jeito. Clareza na hora de falar, tá?
Uma coisa que vai tirar a nota sua na parte do speaking é aquelas chopped conversation que você começa, well, I think that living, I think that living uh, on campus, I think that living on campus, isso realmente vai tirar, porque você não consegue fluir na conversação, e eu espero que você consiga essa fluência dentro de um ambiente acadêmico, porque lá as pessoas não vão ter tanta paciência com você gastar 5 minutos da aula para fazer uma pergunta, né? Então, isso também o TOEFL já vai levar em conta, porque ele tem que entregar para a universidade que aceita os resultados do teste, um indivíduo já bastante pronto, no sentido de língua, né? Um indivíduo que não vai ter medo de perguntar, não vai ter medo de falar e que não vai também atrapalhar todo o bom andamento da aula, né? Ah, deixa eu ver o que mais eu posso falar de conversação. Tá, falei de sotaque, falei para vocês não cortarem muito a conversa. E também nessa sessão, não deixe o tempo acabar sem você concluir a sua resposta. Isso vai levar um pouco do seu score também. E para finalizar, porque eu vou pular alguns slides, que fala sobre a correção, a sua correção dentro do speaking, porque reading e listening vão ser corrigidos pela máquina. Não tem nenhuma necessidade de humanos, né? Então a gente chama de automated correction. E o speaking e o writing vão ser corrigidos por humanos, tá? Mais de um, e por máquina. Nós temos um speechwriter que ele analisa os padrões da sua resposta, os padrões de inteligibilidade, palavrinha complicada, das suas respostas, e te dá uma nota, tá? E também as pessoas vão corrigir e te dar uma nota. Outra coisa que eu gosto muito do TOEFL é que você não fala com um humano que vai arregalar os olhos, que vai fazer algum movimento facial que pode significar para você, poxa, não gostou, poxa, tá me achando estranho, poxa, que pode te incomodar ainda mais, né? Então, esses dois tipos de avaliação, né, o speech rater, que recentemente numa palestra eu ouvi que o do TOEFL é um dos melhores, e não estou falando isso para vocês porque eu trabalho com o TOEFL, foi o teste que mais é concorrente do TOEFL, que falou que o speech rater do TOEFL é muito bom. E eu estava lá como ouvinte, eu não estava lá como representante da ETS, então nem sabiam que tinha um representante da ETS lá dentro, e eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Então, nas duas sessões, no speaking e no writing, que tem a correção humana, tá, vai ter também uma correção feita por inteligência artificial. Então, fechando essa resposta, fale, expresse, não se preocupe com a sua pronúncia, tá? Antes de eu começar da speaking section, tem mais alguma, Flávio? Deixa eu verificar aqui. Por enquanto não, professor, pode ser que chegando em um caminho. Então, na speaking section, nós temos o measurement, do quão efetivo você vai falar inglês dentro de um ambiente acadêmico, como eu falei para vocês. A estruturação, vocês vão ter 4 tarefas, sendo uma independent, né, e 3 integradas. Edson, o que é uma tarefa independent? Vai jogar um tema e você vai falar daquele tema, você vai discutir aquele tema. E as integradas você vai ouvir e você vai ler e você vai fazer a concatenação dessas duas formas de input linguístico. Para essas tarefas, você vai ter, respectivamente, 15 segundos ou 30 segundos para preparar a sua resposta, 45 segundos ou 60 segundos para dar a sua resposta. Você vai falar no microfone, né, como eu disse lá no comecinho, e as respostas vão ser capturadas pelo computador da ITS e enviada ao centro de correção da ITS para que eles façam a devida avaliação. Quando eu falo que vocês têm 15 a 30 segundos para preparar suas respostas, nem sonho vocês vão conseguir escrever a sua resposta nesse tempo. Então, voltando ainda, um preparatório vai te dar a chance de aprender como lidar com esse pouco tempo e preparar a sua resposta.
Vamos voltar a um exemplo que eu dei no listening. Tem lá um bate-papo entre duas pessoas, e daí, ao final, a pergunta para você responder vai ser: Do you think that living on campus is better than living outside the campus? Quando ele fez a pergunta, já vai fechar e já vai entrar o seu tempo de preparation time, né? De preparo da resposta. Se você tem um treinamento, já quando ele fez a pergunta, você já vai anotando lá, live on campus, save money, it's better, I'm going to interact with my friends, so I interact with the professors, the library is here. Ok, acabaram os 15 segundos. Mas você já tem uma série de bullet points anotados ali que vão te ajudar muito na resposta. Abre lá para você responder. Comece de uma forma polida, começa de uma forma tranquila, né? Well, I really believe that living on campus is better. First of all, e daí você vai centrar naquilo que você escreveu ali. Well, first of all, because I'm gonna save my money, I'm a student and I don't have lots of money. Then I'm gonna be inside the campus and I won't get late, so I won't miss classes. On the other hand, I can interact with my friends. I have a lot of professors here near me, and I can go to the library to take notes, to study, and make all the observations that I must do. So that's why I really believe that living on campus is better than living outside the campus. A resposta, pessoal, é uma resposta comum, eu diria até que um pouco cretina, mas ela preenche tudo que eu quero. Ela preenche tudo que eu quero. Eu dou um começo, eu desenvolvo, eu dou os motivos e eu fecho. E isso que eu falei, monitorado, vai dar cerca de 40 segundos. Mas, professor, são 45 segundos. Não, 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 não. É até 45 segundos. Se você parou no 40, pelo amor de Deus, não encha isso com alguma outra coisa, porque pode dar a entender que você não terminou a sua resposta, tá? Apresente, desenvolva e termine, e vai estar tudo perfeito, tá? Vai ser uma resposta completa, e daí eles vão começar a analisar se você realmente respondeu a questão, se você colocou na questão todas as diretrizes, todos os pontos que você poderia colocar, e fácil, 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 tá? Não tem segredo se você se preparou para o teste. Terminou a sessão do speaking, vocês vão para a sessão do writing, tá? Que vai medir a sua capacidade de escrita. E eu explico bem para vocês, tá? O reading é um input para o output do writing. Numa faculdade você tem que ler muito, porque você vai ter que escrever bastante. E o listening é o input para o output do speaking. E você, numa faculdade, vai, com certeza, escutar para você poder fazer algum comentário, alguma coisa sobre isso, né? Então, tudo isso é bastante válido no sentido de vocês entenderem que vocês precisam falar de uma forma clara para que quem ouça consiga avaliar vocês e escrever de uma forma clara. Voltando para a sessão do writing, vocês têm duas atividades. Uma você vai escrever por 20 minutos, vocês vão ouvir to a short lecture and read a passage, e a outra vocês vão fazer uma discussão acadêmica. Essa discussão acadêmica vai demorar 10 minutos, tá? Na primeira, vão te colocar um texto não, uma expressão, e essa expressão vocês vão conversar sobre ela, por exemplo. Do you think that telling the truth is always the best choice? E daí você vai ter 20 minutos para preparar a sua resposta, escrever a sua resposta e revisar. E na segunda, um Writing for an Academic Discussion de 10 minutos, que você vai state and support an opinion on an online classroom discussion. Vocês vão ter um tópico lá, e vocês devem apresentar as ideias de vocês de uma forma clara, concisa e organizada, tá? Todo esse tempo da prova vai demorar 10
dessa segunda parte da prova vai demorar 10 minutos, ok? Bem, pessoal, aqui, se vocês conseguirem fazer o carregamento, são materiais preparatórios para vocês usarem, tá? Eu posso mandar isso para o Mackenzie também, mas vocês encontram facilmente indo em ets.org, encontrar todos esses materiais aí, tá? Tem uma voz de fundo, pessoal, é que eu não estou mais sozinho na sala, tá? Então eu peço desculpa para vocês. Tem guias e livros, tá? Para vocês poderem comprar. E tem também muito material sem custo. Eu digo para vocês que para registrar, vocês criam uma conta na ETS e com essa conta vocês vão conseguir fazer tudo. É necessário criar essa conta, tá? Essa conta você vai conseguir ter uma experiência muito mais rápida e fazer tudo o que você precisar dentro do site da ETS, tá? Criou a conta, seleciona o local que você quer fazer o teste, escolha uma data e uma hora, e daí depois você vai pagar pelo teste, tá? Fez isso, você vai receber todas as instruções, você vai receber o seu número ETS e é só ir para o Test Center ou na sua casa no dia do teste, tá? Com essa conta você pode fazer uma série de coisas, tá? Você pode registrar-se para remarcar um teste ou marcar outro, confirmar teste, os detalhes do seu teste. Você pode comprar materiais preparatórios, o que não é necessário, e você pode atualizar as suas informações, tais como endereço, local, mas você não pode mexer no seu nome e na sua data de nascimento, porque pressupõe-se que você já tenha feito isso de uma forma correta, né? Cuidado com a data de nascimento, que usam aquele meio americano, né? Mês, dia e ano. Bem, pessoal, registrou, escolheu o formato do teste, se é no test center ou se é em casa, selecionou a data, todo o resto eu já falei, tá? O que você vai fazer no dia do teste? Se for em casa, você vai precisar do seu documento, você vai ter que colocá-lo bem na frente para ele tirar foto e tudo mais. Vai ter uma inspeção usando a webcam, né, por toda a sala, inclusive no próprio teclado seu, né? Se a sua webcam é integrada no seu laptop, ele vai pedir para você usar o webcam do seu celular para mostrar, tá? E todo o material que você tiver, ele vai ser checado. No Test Center é bem mais fácil, porque as pessoas já estão lá e elas vão olhar tudo que estiver com você e fornecer o papel para que você faça as anotações, caso você precisa, tá? Vamos falar rapidamente sobre o Score e o Score Reporting, tá? Vocês têm a correção automática, né, por máquina, do reading e do listening, e do speaking por humanos e por inteligência artificial. Cada parte do TOEFL vale de 0 a 30, totalizando 120 pontos, e os scores são válidos por 2 anos para fins acadêmicos, tá? Porque acredita-se que se em 2 anos você tiver estudado, você vai ter desenvolvido mais o inglês, e se você não tiver estudado, o seu inglês vai decair. E vocês têm acesso a esses scores, tá, de 4 a 8 dias depois que você fizer o teste. É bem rápido, mas super aconselho vocês não deixarem para a última hora, tá? Vocês podem escolher, no momento em que vocês se registrarem para o teste, enviar os scores diretamente para as instituições que vocês têm em mente. A própria ETS faz isso, poupando vocês desse trabalho e gerando muito mais confiabilidade. Aí alguém vai me perguntar, mas e se eu não for bem no teste, como que eu faço se eu fizer outro? Você manda o outro do mesmo jeito e a instituição vai considerar o seu melhor score.
eles não vão entender isso como fraqueza ou como você tenha colado ou qualquer outra coisa. Isso é cismas nossas, brasileiros, tá? Eu super aconselho você mandar para as instituições via ETS. Te gera menos problema, te gera praticidade e muito mais confiabilidade por parte da universidade, tá? Eles vão te pedir o original. Eles não vão querer uma cópia enviada na internet, porque a gente sabe do tanto de fraude que a internet permite. Deixa eu ver. Isso eu já falei. Ok. Se você fez mais de um teste e a universidade para a qual você vai aceita o My Best Scores, você pode pedir isso para a ETS e ela vai pegar o seu melhor desempenho num teste e o seu melhor desempenho em outro teste, juntar essas sessões e fazer o My Best, tá? Isso é aceito por grande parte das universidades, mas tem que checar se a universidade aceita isso, tá? O que é um MyBest, Edson? Explica melhor, porque você foi muito rápido. Por exemplo, no teste 1 você tirou isso nessas sessões. No teste 2 você tirou isso nessas sessões. Então, por exemplo, no teste 1 eu vou tirar isso daqui, 17, 17 no Speaking and Writing, vou considerar só esses dois. Mandar para o MyBest. Ah, mas como você foi melhor no Speaking and Writing no teste 2, eu mando para aqui. Então, ao invés de 76 ou 78, nós temos 81, que é uma nota mais alta e que, consequentemente, vai te ajudar a entrar em um número maior de universidades. Algumas universidades não aceitam, tá? Uma grande maioria aceita porque é o mesmo teste feito pela mesma pessoa. Recursos adicionais, né? O TOEFL Destination Search, você consegue colocar aqui o seu score e ele já te mostra quais universidades aceitam aquele score, tá? Isso facilita bastante. O site do TOEFL é esse que eu estou mostrando para vocês, its.org/TOEFL. Aqui vocês vão achar todas as informações que vocês precisarem, materiais para vocês poderem treinar, materiais com custo, muito material sem custo. Eu aconselho primeiro vocês usarem o sem custo, tá? Porque eles dão conta tranquilamente do recado, tá? Estamos em todas as mídias sociais também, tá? Mais uma vez o código QR que eu indiquei para vocês. Aí está meu e-mail, tá? Vocês podem me encontrar facilmente nesse e-mail e podem me encontrar facilmente também na FAAP, tá? Pertinho de vocês. Agradeço bastante a atenção, professor Flávio. Se nós tivermos mais questões, por favor. Temos algumas perguntas que eu vou endereçar para você agora, professor. Mas antes também de a gente te falar das perguntas, o pessoal do Education USA, ali o Rafa e o Davi, promovem semanalmente encontros gratuitamente, chamado Conversation Club, onde vocês podem se inscrever. São todas as terças e quintas, às 17h15 até às 18h45. Então, são todos convidados, não tem custo, mas tem oportunidade de praticar o idioma e se, né, desenvolver melhor as habilidades de fala, de comunicação e ter uma boa nota aí no TOEFL, no futuro próximo. Tem algumas perguntas, vamos lá. Uma maior nota no TOEFL é um diferencial para ser aceito em uma universidade americana? Acho que perdemos o professor, se ele retorna. Caso não retorne... Pessoal, perdemos a conexão com o professor. Vou esperar alguns minutinhos para que ele retorne. Mas como eu mencionei aqui no chat para vocês, existe essa oportunidade para que vocês possam praticar o idioma durante a semana, ou antes da aula, geralmente para quem estuda à noite, ou até mesmo para quem estuda de manhã ou no vespertino, poder participar. Uma iniciativa sensacional, gratuita, e não precisa participar todas as sessões da semana, do semestre inteiro. Então, se você só tiver disponibilidade de participar de uma vez por semana, por exemplo, não tem problema, serão muito bem-vindos. Deixa eu ver o que eu tenho que te perguntar.
Todas as perguntas são mais técnicas específicas para o professor. Eu, eu vou contactá-lo aqui por telefone, por redes sociais e por mensagem, mas caso ele não retorne, não tem problema, a gente vai endereçar essas perguntas e depois a gente marca, ou seja, um novo webinar ou uma live lá no Instagram. Então eu convido que vocês sigam a gente ali no Instagram, coi.mackenzie, que nós durante todo esse semestre, segundo semestre, iremos promover inúmeras iniciativas. Esta semana é a Semana Internacional que a gente está promovendo, é para que vocês tenham um gostinho das oportunidades que existem aqui na UPM. Se você não conhece o escritório da COI, estão todos convidados a conhecerem, a participarem, interagirem. A gente fica aqui no prédio da João Calvino, no 930 da Consolação, no sexto andar. Mas também atendemos pelo qualquer dúvida, pergunta, informações, coi.alunos@mackenzie.br. E, e é isso. Vamos ver se eu consigo um retorno do professor. Caso não, eu já vou me despedindo de vocês. É um imenso prazer recebê-los. Esperamos daqui a pouco para o programa. Estou tendo problema com o meu cadastro, gostaria de saber. O Mariana, é o cadastro da. Só um minutinho, peraí. O cadastro da palestra? Voltou. Que bom. Voltou, professor. Que bom recebê-lo novamente. Sem som? Não me ouve. Ok, ouço. Agora eu ouço. Agora Deu? sim. Perfeito. Foi embora. Mas tudo bem, estamos de volta. Desculpa. Temos algumas perguntas bem legais, olha só. Os certificados para computação, não, isso aqui é mais específico de horas, está perguntando sobre as horas, computação de horas individual para cada web, né? Ele vai ser um certificado único, então a gente vai encaminhar e vai colocar ali certinho para você, não aqui no nome da pessoa, mas vai ser um certificado único, tá? De participação. Mas a gente solicitou que vocês preenchessem para a gente mensurar aí essa né, o quórum dos participantes, para que a gente possa também utilizar isso como um mailing e contactar vocês mais facilmente, tá bom? Então, agradeço imensamente a sua participação. Você acha que vale a pena estudar? Essa já foi, o speaking também. A prova do TOEFL é igual de para todas as idades? Existe diferença de idade para a prova? Existe um TOEFL Junior, né? Que é para os alunos que estão fazendo o começo do colegial. Mas a prova do TOEFL para fins acadêmicos, tá? É essa TOEFL IBT, mas existe os Junior Series, em que os colégios usam para medir o nível de língua, né? Mas não de proficiência acadêmica dos alunos. Agora, a prova para você ir para uma faculdade, ela é igual para todos. Obrigadão, professor. Vamos lá. Temos uma pergunta aqui, então, da Maria Clara. Quanto tempo antes de me inscrever para uma pós-graduação no exterior é ideal fazer o exame? Olha, Maria Clara, de 3 a 6 meses, tá? Se você já está bem preparada para essa pós, se você sabe que você vai ser aceita nessa pós, eu digo que 6 meses, de 3 a 6 meses para fazer o exame, é o ideal para você não perder, tá? Para você não perder o prazo desse exame, porque ele é válido para 2 anos para fins acadêmicos. Então, 3, 6 meses é um tempo muito legal para você, porque inclusive se você não passar nessa primeira escolha, vamos assim por dizer, né? Se você não for aceita nesse processo de mestrado, doutorado na primeira vez, você ainda tem chance de reaplicar usando o mesmo teste. Joia, então está explicado, tem a duração de 2 anos, facilita bastante aí né, administrar o tempo. O certificado para computar nas horas, uma nota maior no TOEFL diferencial já foi. Quanto tempo antes é possível fazer o teste mais de uma vez? Para melhorar a nota ou Sim, para renovar depois do prazo de validade de 2 anos?
Sim, é possível, você pode fazer o teste quantas vezes você quiser, tá? Mas para todas as vezes você vai pagar a taxa do teste. Perfeito. No geral, foram essas as perguntas, professor. Gostaria imensamente de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade numa sexta-feira corrido, né, professor universitário, a gente imagina como é. É um prazer. E mas foi uma excelente oportunidade de a gente, inclusive, estreitar relacionamento. Eu recentemente me juntei aqui à equipe da COI, faço parte da comunicação e de toda essas atividades, né, que envolve webinars, lives, então eu vou estar sempre à disposição caso você tenha qualquer tipo de interesse em promover qualquer outro tipo de ação como essa, em especial lives, estaremos à disposição. Gostaríamos de agradecer também a participação de todos e todas. E, por fim, a última fala, fique à vontade, professor. Tá, agradeço imensamente a oportunidade. Eu já tenho participado de algumas atividades do Mackenzie, com o professor Pedro, com a professora Regina. Estarei aí na semana jurídica para falar sobre o TOEFL e sobre o GRE, que é um outro exame Que de reconhecimento legal. de ciência. Adoro Mackenzie. Era uma das minhas opções de estudo se eu não tivesse passado na USP, mas é a primeira opção sempre. Foi a outra opção, né? Ganhou, claro, eu não precisava ter Ganhou, com ganhado, certeza, mas eu gosto muito certamente. de departamento de letras. E assim, há muito tempo que eu estudei, né, gente? Isso é coisa de décadas já. E podem Sou contar dessa comigo. geração também. Então, podem contar comigo. Somos século passado, a gente Pronto, fala, né? pronto. Legal. É, tendo qualquer dúvida, tá? Vocês têm o Education USA aí, que o Davi pode direcionar para mim, o Davi e o Rafael, pessoas competentíssimas, né? Conheço o Davi de longa data, né? Ele vem fazendo um trabalho no Education USA espetacular, sempre. Então, assim, qualquer dúvida, enderecem para ele, que ele sabe como encontrar. Mais uma vez, obrigado a todos. Tenham uma excelente tarde. Tchau, tchau. Até logo.